Olá pessoal, daremos início agora à nossa nova aula da disciplina Zoologia dos Vertebrados. Essa aula é uma continuidade da aula anterior sobre répteis, em que vocês já começaram a ver o grupo das serpentes. Nessa aula específica a gente vai focar numa característica de algumas espécies desse grupo que são considerados animais peçonhentos. Então teremos como objetivo dessa aula de hoje a gente identificar quais são as principais características que definem, né, quais são os animais peçonhentos do Brasil, discutir um pouquinho sobre quais são as principais formas, né, do que a gente deve fazer em casos de acidentes e também trazer um pouco a discussão sobre qual o papel educativo do Instituto Butantan e qual o potencial que esse instituto tem na formação continuada, para apoiar a formação continuada de futuros professores, quando vocês estiverem já em sala de aula como professores de biologia ou de ciências. Então, teremos dois convidados, o professor Giuseppe Porto e também a professora Fabiola Meirelles. Então, para começar, primeiro agradeço, né, a participação do Giuseppe. Giuseppe, obrigada por ter aceito o convite para participar da nossa aula. O Giuseppe, ele é professor, educador, diretor aqui do Museu Biológico do Instituto Butantan, onde nós estamos gravando. Ele está aqui, eu nem vou falar quanto tempo, né, Giuseppe? Quando eu nasci, desde o ano que eu nasci, então é melhor a gente não fazer essa conta. E ele é pesquisador científico no nível 6, ou seja, no estado a gente tem uma carreira para o biólogo e também para outras formações em que você pode se envolver com a pesquisa científica. Então, Giuseppe, para começar, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, que a gente vê vários nomes, né, para falar animais peçonhentos, venenosos, animais de interesse médico, animais de interesse em saúde, animais perigosos. Como que você vê essas nomenclaturas todas, o que elas significam, como que o nosso professor pode usar isso em sala de aula? Você poderia comentar para a gente um pouquinho? Bom, como nós estamos trabalhando o assunto chamado venenoso peçonhento, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, definir o que é venenoso e o que é peçonhento. Nós temos na natureza essas duas categorias. Então, animal venenoso. Animal venenoso é aquele animal que produz toxina, mas não apresenta nenhum aparato exclusivo para poder colocar essa toxina fora do seu corpo. O exemplo mais comum é o sapo. Então, o sapo comum, aquele sapo cururu, ele tem uma bolsa aqui atrás que tem veneno guardado. Só sai se a gente apertar. Nós temos sapos coloridos, lá na Amazônia principalmente, que tem o veneno na pele. Então, o animal venenoso, ele tem o veneno, produz o veneno, mas não tem uma estrutura especializada. O envenenamento se dá por ingestão ou por contato. Já os animais peçonhentos são aqueles que produzem a toxina, produzem um tipo de veneno ou tem uma característica importante, que é um aparato exclusivo para poder colocar o veneno fora do seu corpo. O exemplo mais clássico, as cobras peçonhentas, jararaca, cascavel, surucucu ou coral. E o que tem diferenciante? O que diferencia é a posição da glândula associada com uma estrutura de dentição, onde quando a serpente está numa situação de perigo ou de alimentação, ela vai fazer o quê? Vai abrir a boca e o veneno é injetado ativamente na sua presa ou no seu inimigo. Então essas seriam serpentes de interesse médico ou interesse saúde. Qual que é a diferença entre interesse médico e interesse saúde? Por que a gente tem usado esses termos hoje em dia? A gente pode falar que uma serpente peçonhenta, uma jararaca, uma cascavel, uma coral, pode ser um animal de interesse médico? Pode ser interesse médico por quê? Porque tem uma ação que o médico vai atuar. Pode ser usado interesse em saúde pública? Sim. E por quê? Porque nós temos no Brasil hoje aproximadamente 30 mil acidentes provocados só pelas serpentes. 30 mil acidentes provocados só por serpentes é um número significativo e as pessoas têm uma série de consequências a partir do envenenamento. Então é uma questão de saúde pública, sim. Por quê? Porque a pessoa pode ficar incapacitada, ela pode ficar envenenada, pode até chegar à morte. E é um termo mais usual, principalmente porque nos últimos anos o acidente ofídico foi colocado como doença negligenciada. Por quê? Porque no Brasil e no mundo nós temos o quê? Acidentes em tudo quanto é lugar acontecendo. São mais de 1 milhão de acidentes em todo o mundo. Sendo que o Brasil, com 30 mil, não fica atrás. E é um número considerável. E por que doença negligenciada? Porque quem é que é atingido por esses animais? É o pobre, é aquela pessoa que está trabalhando no campo. Desta forma, eles não recebem toda a atenção necessária. Por isso foi colocado como doença negligenciada. E no Brasil, nós temos uma característica importante. Aqui no Brasil, nós temos um atendimento para acidente com animais peçonhentos bem interessante. Não se paga
o soro, não se paga a consulta e nós temos atendimento em praticamente todo o Brasil, sendo que lá fora, se você tem dinheiro, você toma o soro. Se não tem, não toma soro. Então, em caso de acidente, o que a pessoa tem que fazer? Bom, isso é muito importante. O que eu tenho que fazer caso seja acidentado por um desses animais que possuem veneno na sua estrutura de corpo? Bom, primeira coisa, por mais que pareça estranho, calma. Calma quem foi acidentado e calma aquela pessoa que está ao lado do acidentado. O que quer dizer calma? Não adianta sair correndo porque vai quebrar a cabeça, quebrar o pé. A segunda coisa que pode ser feito, se possível, lavar o local atingido com água e sabão. Por quê? Para a gente evitar infecções secundárias. A terceira coisa, remover a pessoa para o serviço médico mais próximo. E a quarta coisa também, se possível, durante a remoção, ficar com o membro atingido um pouco mais elevado de forma confortável. Se foi na mão, desta forma. Se foi no pé ou na perna e estiver dentro do carro, pode deixar um pouquinho mais elevado. E só isso, não se faz mais nada em relação ao acidente com animal peçonhento. Vamos contar para o pessoal agora, José, um pouquinho sobre esses animais aqui, né? A gente conhece já alguns animais. Você poderia identificar para o pessoal como que você faz para reconhecer quais são os principais serpentes? Vamos falar especificamente das serpentes agora. As serpentes brasileiras que podem causar acidentes. Sim. Nós temos no Brasil 392 espécies de serpentes conhecidas hoje. Dessas 395 espécies, 15% são potencialmente perigosas porque tem veneno, tem a peçonha que pode causar um mal à pessoa. A gente pega as peçonhas e divide em 4 grupos. Somente 4 grupos vai abarcar todas as peçonhentas. O mais comum é o grupo da jararaca, que é esse bicho aqui. Tá? É a serpente mais comum e ocorre em todo o Brasil. Vão ter espécies, mas o que importa é o grupo. Qual que é a diferença básica com relação aos outros? Todo peçonhento brasileiro, com exceção da cobra coral, apresenta entre olho e narina mais um orifício, que é um radar térmico que ela possui. A cauda, sendo lisa, identifica como o grupo jararaca. E é isso que o pessoal fala geralmente das 4 ventas? Exato, essa pode ser a cobra de 4 ventas. As duas narinas e as 2 focetas loreais. Exatamente. E aí, o segundo grupo é a cascavel. Ela vai aparecer a foceta loreal, que é o orifício olho-narina, da mesma forma que a jararaca, com um diferencial. Ela apresenta o guizo na ponta da cauda. O guizo é formado por anéis e não representa a idade, sim a troca de pele da serpente. Enquanto as jararacas provocam cerca de 80% dos acidentes, as cascavéis provocam cerca de 8% dos acidentes. E ocorrem em metade do território brasileiro, em todas as áreas de cerrado e caatinga do território nacional. O outro grupo é esse aqui, é da surucucu ou pico de jaca. Da mesma forma, ela apresenta entre a narina o orifício, que é a foceta loreal, e na cauda ela tem escamas eriçadas, que é o diferencial, sendo que esse animal só ocorre em floresta atlântica, em alguns setores do Nordeste brasileiro, e depois ocorre somente na floresta amazônica. E causa aproximadamente 1,5% dos acidentes. E o outro grupo, que é bem grande, é o grupo da coral. Eu coloquei aqui 2 amostras, porque são os 2 padrões mais comuns, com 3 anéis pretos e com um anel preto. De qualquer forma, são as corais que causam acidentes e acidentes relativamente graves. A boa notícia, somente 0,5% dos acidentes. Tá? E outra coisa importante, ocorre em todo o Brasil e coral não apresenta o orifício olho-narina. E a gente ouve muito, né? Antigamente, em livro didático, a gente encontrava algumas formas de a gente identificar as serpentes peçonhentas, né? Que nem sempre elas eram muito confiáveis. Eu acho que os livros didáticos hoje eles estão muito mais corretos em relação a isso, né? Foram atualizados, mas a gente encontra ainda em vários materiais de apoio para o professor uma identificação de serpentes peçonhentas com cabeça triangular, né? Com pupila vertical. A gente sabe que isso não funciona muito bem. Você poderia comentar um pouquinho para a gente, José? Com certeza. Esses principais erros, né, que aparecem nesses materiais de apoio? Por que se fala que serpente que tem cabeça triangular, ela é peçonhenta? Porque é uma coisa que vem da Europa. Na verdade, aqui no Brasil, apresentar a cabeça triangular ou com a forma triangular não identifica um animal peçonhento. Por quê? Nós temos a jiboia. A jiboia, um bicho não peçonhento, ele tem a cabeça mais triangular do que a própria jararaca e não é peçonhenta.
Né? O que vai diferenciar somente é a fosseta loreal presente entre olho e narina. E, Giuseppe, a gente também já conhece, né, que há outros animais não cordados, né, e animais cordados que não são as serpentes, que também são venenosos ou peçonhentos. Você poderia comentar o que você tem aqui no Museu Biológico de animais cordados, que também são peçonhentos, para além das serpentes? E também, eu acho que aqui, também tem alguns invertebrados aqui, né? Se você pudesse comentar, ou mesmo que não esteja aqui no museu, né, mas Sim. que são conhecidos, né, por serem... O diferencial do nosso museu, o Museu Biológico, que é um museu vivo. Né? Então nós temos animais que o Butantan trabalha, basicamente, mas a gente não pode esquecer de apresentar os não peçonhentos também. Quais são os outros animais que fazem parte do grupo de animais peçonhentos e venenosos que o Butantan trabalha? Nós temos na exposição as aranhas, basicamente a aranha armadeira e a aranha marrom, que são as duas mais importantes do ponto de vista de envenenamento no Brasil. Eles estão na exposição, dá para ver. Nós temos escorpiões, principalmente o amarelo e o preto, sendo que o amarelo é o mais importante pela quantidade de acidentes e pelo número de mortes. Né? Então, são os básicos. Nós temos outros cordados, que, além das cobras, que fazem parte do grupo dos perigosos, né? Só que nós não temos no Brasil. O ornitorrinco é um deles, né? Que ocorre lá do outro lado do mundo, não tem no Brasil, mas é um mamífero que tem uma glândula de veneno. De importante do peçonhento que nós temos aqui no Butantan é isso aqui. A gente utiliza outros animais como lagartos. Por exemplo, tem um cordado, sim, muito importante, que é o lagarto que tem veneno, que é o monstro de Gila, só que nós não temos no Brasil. Tá? E nós estamos negociando a vida de um deles para cá. Tá? Em breve, talvez a gente consiga ter um monstro de Gila exposto aqui na exposição. Que ótimo. Mas isso ocorre nos Estados Unidos, no México, é um lagarto mais ou menos desse tamanho que tem veneno aqui nos dentes, com glândula na base do dente, e ele morde, e na hora de morder, ele envenena a sua pessoa. A presa. Né? Eu queria aproveitar e falar uma coisa para os seus alunos, ou para quem está nos ouvindo agora. Para que serve o veneno? Nós estamos falando em veneno, em peçonha, por que será que tem animal que tem veneno? Por que tem cobra com veneno e tem cobra sem veneno? Para que serve esse veneno? De onde que surgiu isso? Bom, o veneno é uma mistura complexa de uma série de componentes. E os animais, no caso das serpentes, elas inventaram, entre aspas, o veneno para fazer uma coisa muito básica, caçar o seu alimento. Então, quando a gente olha para as serpentes, a gente percebe uma coisa bem legal. Nós temos serpentes que usam o veneno para caçar o alimento e serpentes que não têm veneno, o que ela faz? Ela usa a força, usa a constricção, ela morde e vira na presa para poder matar a sua presa. E as que têm veneno vão usar o veneno para paralisar a presa e, ao mesmo tempo, agilizar e começar o processo para decomposição da sua presa no estômago. Né? Isso também é utilizado, numa segunda instância, como defesa. Então, o veneno é usado para alimentação e também para defesa. É por isso que a serpente acaba dando o bote para poder se defender. E a gente tem até uma coisa interessante, que é uma diferença entre bote defensivo e bote predatório. Porque se a serpente peçonhenta tem um veneno para poder caçar, ela depende do seu veneno. Então ela tem que dosar o bote predatório quando ela vai pegar para comer e o bote defensivo quando ela vai se defender de um possível inimigo, que pode ser predador ou não. Continuando as nossas gravações aqui no Museu Biológico do Instituto Butantan, nós convidamos agora a professora Fabíola Meirelles para conversar um pouco com a gente sobre a parte educativa dessa instituição. Fabíola, obrigada por aceitar o convite. Você poderia conversar um pouco com a gente, contar para os nossos alunos como que você chegou ao Instituto Butantan, como começou a trabalhar aqui, como foi a sua formação e quais as ações que você tem desenvolvido no momento? Sim. Bom, eu comecei aqui no Butantan, já estou aqui há 16 anos, né? Minha formação é como bióloga. E só que uma bióloga que sempre, desde que eu me formei, eu sempre já fui para a sala de aula. Então, dei aula durante 18 anos e tinha como uma das ferramentas para os meus alunos levá-los ao Instituto Butantan, né? Principalmente quando eu entrava no conteúdo, né, de répteis, então eu sempre fazia essa visita. E numa dessas visitas eu me encantei aqui pelo lugar, né, pelos 3 museus que tem aqui,
principalmente pelo Museu Biológico, onde tem os animais vivos, né? Onde eu trabalhava, os répteis, e trouxe um currículo e fui chamada em seguida, dali 2, 3 meses eu fui chamada e comecei a trabalhar, e foi aí que eu descobri um pouquinho a educação não formal, né? E comecei aqui no Museu Biológico mesmo como educadora, fiquei 3 anos como educadora, e depois eu fui para a Casa do Horto, né? Onde a gente tinha um projeto, onde a gente recebia os alunos. Até hoje a gente tem essa ação educativa aqui no Instituto, a gente recebe o aluno e dava diferentes atividades para esse aluno, né? Então tinha desde animais peçonhentos, tinha a parte de borboletas, a parte de metamorfose, e fui me encantando cada vez mais, e hoje em dia eu trabalho com os cursos, né? Então eu entrei na parte de cursos de divulgação e extensão, e fui chamada para fazer a avaliação desses cursos, isso em 2009. E até hoje eu estou aí na parte de gerenciamento desses cursos, né? Sou supervisora pedagógica, trabalho com uma equipe, onde a gente faz desde a inscrição para esses cursos, a gente tem uma grande procura por professores, porque nós temos, esse ano nós estamos com 28 cursos de extensão universitária e 7 cursos de divulgação científica, e desses cursos, 10 são só para professores. Então, cursos envolvendo a microbiologia, envolvendo animais peçonhentos, cursos de educação não formal, né, falando um pouquinho do histórico de museus, da importância da visitação de museus. Então, até hoje eu estou aí com os cursos aqui que são oferecidos pelo Instituto Butantan. E, Fabíola, então a gente tem essa gama, né, de ofertas para a formação continuada do professor, e também você comentou que tem a recepção de alunos aqui no Instituto, né? Você Sim. Pode contar para a gente também como que funciona, desde o agendamento, que tipo de atividades que podem ser feitas, e também falar um pouquinho do curso, o professor que está interessado, né, em desenvolver os cursos que podem apoiar a formação continuada deles. O que eles precisam fazer para participar desses cursos? Sim, então nós temos algumas ações, né? Uma dessas ações é a visita aos museus. O Instituto Butantan, ele conta com 4 museus, 3 museus aqui dentro mesmo do Instituto, que é o Museu Biológico, o Museu de Microbiologia, o Museu Histórico, e o Museu Emílio Ribas, né, que fica fora do Instituto. E a gente trabalha com agendamento, né, das escolas. Então, cada dia 15, né, cada dia 15 de cada mês, as escolas ligam e agendam a visita naquele mês. Então, são grupos de no máximo 45 alunos. Então, eles visitam os 3 museus, né? Fora isso, nós temos a visita temática. Então, o professor também pode pedir por essa visitação temática, né, onde nós temos um tema a ser desenvolvido, mas fora isso a visitação, o que mais acontece é a visitação geral, onde ele passa pelos 3 museus, ele fica em torno de 30 minutos em cada museu, e ele é recebido por educadores, né, em cada museu. Então esses educadores também fazem toda essa parte de mediação com esses alunos, e no final aí no caso o professor, né, trabalha depois essa visitação depois em sala de aula. Então é muito legal essa ação, e nós temos materiais também educativos, né, que a gente sempre está oferecendo ao professor, como cartilhas, livretos, pôster, que a gente também pode enviar através do correio, ou o professor mesmo pode vir buscá-los. Fabíola, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a Fabíola e o professor Giuseppe também por terem participado da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido quais são as principais características, né, dos animais peçonhentos, a gente saber identificar quais são essas características, e daí identificar também quais as atitudes positivas ou negativas a esses animais, e também ter compreendido qual o potencial né, de formação do professor que o Instituto Butantan tem se esforçado em cumprir. Então, espero vê-los na próxima aula.